Olá, meus amigos, amigas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que é este daqui, neste livro, Vida e Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso patrono, Caibal Schutel, enquanto ainda estava encarnado, 1932. Hoje vamos dar continuidade à defesa de Paulo, a ressurreição dos mortos. Então vamos ver o que é que vem aqui, o que é que está dito no capítulo 24, versículos 10 a 23, de Vida e dos Atos dos Apóstolos. Tendo o governador feito sinal a Paulo que falasse, disse: sabendo que faz muitos anos és juiz desta nação, com bom ânimo faço a minha defesa, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo disputando com alguém ou fazendo ajuntamento de povo, quer nas sinagogas, quer na cidade. Nem te podem provar as coisas de que agora me acusam. Porém, confesso-te isto que, segundo o caminho a que eles chamam seita, sirvo ao Deus de nossos pais, crendo todas as coisas que são conforme a lei estão escritas nos profetas, tendo esperança em Deus, como também eles esperam, de que há de haver uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço para ter sempre uma consciência limpa para com Deus e para com os homens. Depois de alguns anos, vim trazer esmolas à minha nação e fazer oferendas. E neste exercício acharam-me purificado no templo, não com turba nem com tumulto. Mas alguns judeus vindos da Ásia, e estes deviam comparecer diante de ti e acusar-me, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes aqui, digam que iniquidade acharam, quando estive perante o Sinédrio, a não ser acerca desta única frase que proferi em voz alta, estando no meio deles. Qual é a frase? Por causa da ressurreição dos mortos é que eu estou sendo julgado por vós. Mas Félix, que sabia muito bem dessas coisas acerca do caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o tribuno Lísias, decidirei a vossa questão. E ordenou ao centurião que Paulo fosse detido e tratado com brandura, sem impedir que os seus o servissem. Capítulo 24, versículos 10 a 23. Então vamos ver qual vai ser o comentário de Caibal Schutel sobre esta passagem da defesa de Paulo perante o juiz. A ressurreição dos mortos, diz Caibal, tem servido de escândalo para os sacerdotes de todas as épocas. Essas palavras de Paulo, o doutor dos gentios, justificam plenamente a nossa afirmação. Condenar o indivíduo por crença na demonstração da vida eterna é a coisa mais estulta que pode haver. Ele foi muito simpático em falar estúpido, mas cá entre nós, é a coisa mais idiota que pode ter. Como é que nós vamos acreditar que a vida não continua? Que a vida é uma única vida e acabou? Seria uma estreiteza de mente muito pequena, gente. Basta nós pensarmos friamente. Eu tenho um lar para morar, por que aquele mora embaixo da ponte? Eu tenho saúde. Por que aquele está todo contorcido, está todo com deficiências físicas, deficiências mentais?
porque eu tenho condição de decidir as coisas, outros não têm, e assim sucessivamente. Basta ter olhos de ver que nós veremos que as justificativas são muito grandes. Então, vamos ver o que é que Caiguar continua dizendo. Se a religião é o laço que nos une a Deus, esse laço forçosamente se perpetua quando? Na vida eterna, por inúmeros degraus ascendentes de perfeição espiritual, manifestados pela ressurreição, sem o que não teríamos conhecimento deles. Quando ele fala em ressurreição, meus amigos e amigas, não é a ressurreição do corpo físico, é um ressurgimento em espírito, é uma materialização espiritual. É o que aconteceu com Cristo. Ele ressurgiu entre os apóstolos, não com o corpo físico, a tal ponto que um deles tentou pegar Jesus e a sua mão transpassou pelo corpo de Jesus. Porque ele não estava ali em corpo físico. Isso ainda ontem eu lia nas Escrituras, estudava isso com José Reis, lá de Belo Horizonte. A prevalecer a morte, se extingue então toda a perfeição, toda a felicidade. A não vigorar a ressurreição dos mortos, os laços que nos unem a Deus ficam destruídos. E a fé se torna vã, o amor fraterno não pode prevalecer. Morreu, acabou, não continua. Que negócio é esse? Não tem sentido, a vida perde todo sentido. Continua Caiguar. Por que Cristo ressuscitou? Para demonstrar a imortalidade. A Maria Madalena ele diz: vai a meus irmãos e dize-lhes que subo a meu Pai e vosso Pai. Olha que afirmação preciosa. Diz-lhes que subo ao meu e ao vosso Pai. Com isso ele liquidou o assunto, ele não é Deus, deixou claro. Ao meu Pai e ao vosso Pai. Perceberam, meus amigos e amigas? Deixou claro que Jesus não é Deus. É um filho de Deus como nós. Só que é um filho com mais idade do que nós. Com mais evolução, já é um espírito perfeito. A Tomé disse: chega aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 38 e 39. Por que vos turbais? E por que se levantam dúvidas nos vossos corações? Olhai para as minhas mãos e meus pés, pois sou eu mesmo. O que quer dizer tudo isso? Não é a demonstração da imortalidade pelo ressurgimento, pela demonstração que ele deu ali perante todos, que a vida não acabou? Paulo fazia então rocha viva da sua doutrina, a ressurreição dos mortos, de que Jesus Cristo tem as primícias, tem as primeiras informações, é dele que surgiu tudo isso, isto é, a primazia, o direito de se manifestar e o direito de falar primeiro. Tendo Jesus declarado que vinha fazer cumprir a lei e os profetas, fica muito claro e lógico que deve prevalecer, portanto, a imortalidade e a ressurreição dos mortos, sem o que a lei é inútil e os profetas não têm de ser. Repito, quando ele fala em ressurreição dos mortos, não é ressurgir com o mesmo corpo. Depois que nós pegamos uma veste física, ou uma roupa, uma indumentária que cada um de nós veste, põe fogo nela,
Tem jeito de voltar essa veste para trás e usá-la novamente? Não, assim é o nosso corpo físico. A partir do momento que ele se decompõe, volta à origem, volta à natureza, como é que esse corpo vai se recompor com as mesmas feições, tudo igual? Impossível. Então, quando ele fala em ressurreição dos mortos, é ressurgir numa nova vida, numa nova vestimenta, num novo corpo. É por isso que vemos na vida dos apóstolos uma série de manifestações contínuas, genuinamente espíritas. E diz Caibar textualmente, muito especialmente, nós sublinhamos no capítulo que transcrevemos dos Atos dos Apóstolos, os trechos pelos quais se compreende o motivo dos judeus e mormente dos sacerdotes condenarem Paulo. Qual é o motivo principal? É perder as benesses, perder as facilidades da vida material, meus amigos. A partir do momento que cada um de nós tomarmos conhecimento efetivo de que a casa do Pai é em todo lugar do universo, nós precisaremos de templos fabulosos, de lugares majestosos para adorar a Deus? Porventura Deus vai estar só lá dentro daqueles templos majestosos? Deus está dentro de nós, Ele nos criou. Então nós temos que fazer aflorar o Deus que está dentro de nós. E nós procuramos sempre Ele lá fora. Continuando. De fato, não tendo Paulo crime algum, conforme declarou o tribuno, como se justifica a acusação dos judeus, a ponto de exigirem o decreto de morte para o apóstolo? Não se pode compreender o sentimento religioso sem imortalidade. E não pode compreender, repetimos, diz Caibar textualmente, imortalidade sem ressurreição dos mortos. Ou seja, sem textualmente, sem reaparição dos mortos. Quer dizer, não é o mesmo corpo nosso. Esse aqui morreu, decompôs, em nível atômico, não tem mais o que fazer. É um outro corpo que o perispírito vai reagregar os átomos para nós reavivarmos, termos uma nova vida na matéria. No encontro de Jesus com os saduceus, Lucas capítulo 20, versículos 27 a 40, o mestre diz, mas que os mortos ressuscitam. Moisés o indicou na passagem a respeito da sarça ardente, onde se diz que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Enfim, Félix, o juiz que havia compreendido tudo, adiou a causa até a chegada do tribuno Lísias, mas ordenou ao centurião que Paulo ficasse detido, porém fosse bem tratado, e lhe fossem facultadas certas regalias. Então vejamos, até hoje nós vemos essa insistência em querer eliminar da frente aqueles que dizem a verdade, aqueles que vêm mostrar que a vida continua, que a vida não é esta aqui só. Este é o momento em que nós estamos passando, em especial aqueles que exploram literalmente as facilidades materiais que a religião eventualmente traz para essas pessoas. Então eles vão ser contra sempre. Vou acabar com as minhas facilidades? É o que acontecia com os judeus. Jesus, ao dizer tudo isso, batia de frente com eles. Alguma pergunta, algum comentário, algum adendo que vocês queiram fazer, por favor, estamos à disposição. Pois não. Não é exatamente uma dúvida, é algo que me intriga.
por que o corpo ressuscitado de Jesus ainda traria nas mãos as marcas da crucificação? Lembremos-nos que o próprio Tomé, o apóstolo, só acreditou quando o próprio Cristo pediu para ele: toque em minha mão, toque em meu lado, para ele poder acreditar. Era o apóstolo seguidor de Cristo. E nós hoje acreditaríamos, não digo nem naquela época, digo hoje, decorrido todo esse tempo, 2000 anos, em que tivemos a oportunidade de aprender, conviver com o Espiritismo, o Consolador Prometido, já ter reencarnado várias vezes, nós assimilaríamos, admitiríamos de pronto isso? Haja vista os nossos irmãos de outras religiões, que ainda precisam e buscam templos majestosos para poderem adorar a Deus. Não é verdade? Entendeu? E nesse caso, Jesus se materializar para o Tomé Cano. Então veja, ele se Tocá-lo, né? Então, ele se materializou e pediu que o Tomé tocá-lo, para tirar todas as dúvidas e que os mortos não morrem. É um corpo fluídico, né? É um corpo fluídico, mas que a vida continua, em outro nível, em outro segmento. Pode falar. Se teria sido somente a Tomé que ele... Não, na estrada de Emaús, dentro no templo em Pentecostes, ele se mostrou para todos eles. Não, que ele teria mostrado as chagas da mão. Ele mostrou a Tomé porque era o mais cético que não acreditava. Depois não houve mais necessidade de voltar a se referir às chagas. Mas ele reapareceu na estrada de Emaús, apareceu lá para Madalena, no próprio túmulo. Quando ela chegou, não tinha mais ninguém. Depois do tempo, lá em Pentecostes, quando eles estavam reunidos também, dentro do templo, ele se fez presente. É engraçado, no desenlace dele, né, quando ele aparece, para Madalena, e Madalena quis tocá-lo, né? E ele não permitiu. Não permitiu. Não me toques, que ainda, né? Não estou Não tinha subido, tinha subido ao Pai. E a diferença, né? Só estou dizendo a diferença do Tomé, né? Foi se materializar o Tomé. Ele ficou mais 40 dias, né? Se não me falha a memória. 40 dias. Na Terra ainda, para refazer, Terminar, né? aí Alguma coisa que tinha ficado, né? Para fazer, nos apóstolos, né? Foi. Se fez presente com eles. Lembrei o nome do livro que eu queria falar, é Jesus no Lar. Gente, quem não leu, leia. São os diálogos. Ele fazia serão, os quando apóstolos, na casa de Pedro. Quando ele É um ia livro, trocar ideia, muito interessante. Tem que ser um livro de cabeceira para a gente. Muito bom, realmente. Tem ensinamentos, né? Muito ensinamentos ali. Muito. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, na continuidade, como o juiz disse que estava esperando a descida do tribuno, vamos ver o que é que acontece agora. Ação de Paulo perante Félix e Drusila. Vamos ver o que acontece. É o capítulo 24, versículos 24 a 27 do Atos dos Apóstolos. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Jesus Cristo, discorrendo Paulo sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro. Félix ficou então atemorizado e disse: por ora, vai-te, e quando eu tiver ocasião e oportunidade, mandar-te-ei chamar, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, mandando-o chamar com mais frequência, conversava com ele. Passados, porém, 2 anos, teve Félix por sucessor Pórcio Festo,
e querendo alcançar o favor dos judeus, Félix deixou a Paulo na prisão. É engraçado, né? Por ora vai-te, e quando eu tiver ocasião e oportunidade, mandar-te-ei chamar, esperando também ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro. Pelo que, mandando-o chamar com mais frequência, conversava com ele. Então vamos ver o que Caibar vai comentar sobre isso. Pelo que se lê no relato de Lucas, Paulo permaneceu preso em Cesareia 2 anos, embora gozasse de regalias que Félix lhe havia concedido. O apóstolo era de fato um prisioneiro do governo daquela cidade. Nem para um lado, nem para o outro. Ele tinha que seguir para Roma, mas não podia fazê-lo por ter sido constrangido em sua liberdade. Havia talvez necessidade de ficar 2 anos em Cesareia? Com certeza, do contrário, os espíritos que o seguiam e Jesus que agia nele não permitiriam que isto acontecesse. Nós já vimos como Pedro foi liberto da prisão pelos Espíritos do Senhor. E como o próprio Paulo, por vezes, fora liberto das mãos dos seus inimigos. Se tal permanência do apóstolo se deu em Cesareia, era que havia necessidade espiritual para a conversão de muitos, pois o próprio Félix já havia recebido a palavra com a sua mulher Drusila. Foi pena que este governador, que era potentíssimo, se tivesse deixado levar por interesses subalternos. Quanto eu vou ganhar para te libertar? Ele estava, com certeza, pronto a soltar Paulo, mas o faria só por certa quantia, como se depreende da narrativa. Hoje é diferente, gente. Ficou pior. Nota-se que o apóstolo não quis submeter o representante da justiça ao vilipêndio do suborno, pois tão criminoso é o que suborna os seus semelhantes como aqueles que são passivos ao suborno. E Paulo não desejava participar da obra infrutuosa das trevas. Deixou-se ficar prisioneiro e, tanto quanto lhe era possível, exercia seu ministério dentro dos estreitos limites das concessões que a justiça lhe fazia. A todos pregava aquela doutrina fundada por Jesus Cristo e contra a qual não podiam prevalecer nem a falsidade, nem a impostura. Continua Caibar. Nós não sabemos a influência que teve a mulher de Félix, Drusila, no ânimo de Félix, em face da prisão do apóstolo. Mas acreditamos que ela concorreu para que fossem amenizados os sofrimentos de Paulo, e teria talvez dado a sua opinião complacente ao prisioneiro. As mulheres, quando não são fanáticas e supersticiosas, diz Caibar, e chegam a libertar-se das garras sacerdotais, se esforçam para se colocarem ao lado da justiça reta, além do que recebem dos espíritos bons intuição que as encaminham para a verdade e o bem. Nós vemos, continua Caibar, segundo refere Mateus no capítulo 26, versículo 19, que por ocasião do julgamento de Jesus, a esposa de Pilatos enviou especialmente um portador a ele, recomendando-lhe a não se envolver na questão deste justo, pois havia tido sonhos naquela noite em que ela tinha padecido muito por causa do Senhor.
A ação espiritual da mulher, sob o influxo da revelação, é muito comum nas páginas da história. Infelizmente, essa ação tem sido nulificada por quem? Pelo sacerdócio ganancioso e venal, que se obstina a permanecer numa materialidade degradante, diz o Caiguar. Félix, como se nota na narração de Lucas, embora de posse já da verdade, fez-se campo de espinhos, embora sufocando a palavra com os cuidados do mundo, pois queria alcançar favor dos judeus, até que Pórcio Festo veio substituí-lo, tomou as resoluções que se vão ler no capítulo que segue. Então vejam, meus amigos, está difícil para nós, seres humanos, mudarmos um pouco, hein? Está difícil. Nós estamos seguindo tudo isso, as dificuldades da época parece que se aceleraram nos dias de hoje. Não é fácil. Dar o testemunho do Cristo não é fácil. Temos que ter muita perseverança, temos que ter muita vontade, muita determinação. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Algum comentário até aqui? Que agora a história continua e vamos ver o que é que o Pórcio Festo vai fazer nessa... Alguma pergunta, algum comentário? Não. Então vamos ver. Então o Paulo, perante Festo, ele apela, como cidadão romano que ele era, ele apela para ser levado frente ao César. Então vamos ver o que diz aqui o capítulo 25, versículos 1 a 12. Tendo entrado Festo na província, depois de 3 dias, subiu de Cesareia a Jerusalém. E os principais sacerdotes e aqueles mais eminentes judeus deram-lhe informações contra Paulo e, em detrimento dele, pediram a Festo, como um favor, que o mandasse vir a Jerusalém, armando-lhe uma cilada para o matarem no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo se achava detido em Cesareia. Portanto, disse ele: os que entre vós têm prestígio, desçam comigo, e se há naquele homem algum crime, acusem-no. Tendo-se demorado entre eles cerca de 8 ou 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer a Paulo. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que tinham descido de Jerusalém, trazendo contra ele muitas graves acusações que não podiam provar. E que mudou gente até hoje. Então Paulo, defendendo-se, disse: não tenho pecado em coisa alguma, nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Festo, querendo alcançar favor dos judeus, perguntou a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser aí julgado destas coisas perante mim? Paulo respondeu: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não tenho feito mal algum aos judeus, como tu bem sabes. Se, pois, sou malfeitor e tenho praticado alguma coisa que mereça a morte, não recuso morrer. Mas se não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo conferenciado com o conselho, respondeu: para César apelaste, a César irás. Capítulo 25, versículos 1 a 12, de Atos dos Apóstolos. Então, como diz aqui Caiguar,
Ele diz o seguinte: ódio velho não cansa, diz o refrão. O que não se pode arranjar como se quer de um modo, tenta-se fazer de outro. É o que nós vemos, acompanhamos no nosso dia a dia, no nosso meio político. Isso aqui é uma coisa que não tem limites, meus amigos, é impressionante. A retirada de Félix deveria ter alegrado os judeus, pois embora este não satisfizesse inteiramente os seus desejos, havia, entretanto, conservado a Paulo na prisão, sem nada poderem eles, judeus, conseguir. E com o substituto se tentaria ação mais categórica. Foi o que aconteceu. Festo, homem venal, aqui, claro, havia se prontificado a satisfazer a vontade dos sacerdotes e dos anciãos dos judeus, velhos perversos, com aparência de honradez e seriedade, mas a quem o Cristo já havia denominado como sepulcros caiados, que pareciam belos aos olhos dos homens, mas que estavam cheios de rapina e podridão. Festo, pois, como se depara do texto, não era mais nobre de consciência que Félix. Queria alcançar o favor dos judeus e não vacilou em pôr em prática as sugestões recebidas. Mas Paulo, além de ser um homem sábio, que discernia os corações, contava com a assistência de Jesus. E como havia recebido do Senhor ordens para dar testemunho de sua palavra em Roma, manteve-se na decisão anterior. Estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Cidadão romano, tinha ele o direito de apelar para César. E tomada a resolução, ninguém poderia revogar a decisão resolvida em juízo. Mas Paulo permaneceu ainda por uns poucos dias em Cesareia, como ainda nós vamos ver. Então veja, olha a persistência. Paulo se manteve firme na palavra, neste acordo que ele fez com o Cristo, nesta condição de evoluir, de mudar, de divulgar os ensinamentos do Cristo. Chegamos a tal ponto que não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele se manteve. E eu trago essa pergunta para nós, frente a um tribunal. Você acredita no Cristo ou não? Se você falar que acredita, você vai morrer. Qual seria a nossa reação? Hoje, em pleno século XXI, nós teríamos esse estofo, essa perseverança de Paulo? Estamos dispostos a dar o testemunho, como ele disse? Vou dar o testemunho em Roma. Complicado, né? Complicado, mas é porque eles mataram. E se não me engano, quem deu o exemplo disso também foi Simeão, né? Não sei se era em Cristo. Eu não lembro qual é o livro também. O livro que figura. Ele foi jogado da torre, não é isso? Foi jogado da torre, não é esse? Simeão. Simeão, ele pregava, né? Então, mas como foi a morte dele? Olha, eu sempre me pergunto, eu preciso arrancar o coração dele. Sempre foi uma morte terrível. Eu sei que foi, acho que foi uma morte horrível. Eu não me lembro também como foi. Não sabia, enfim, de vários outros, né? Não é brincadeira, não foi brincadeira e não será brincadeira, porque é o que nós merecemos. Nós ainda estamos excessivamente aferrados, apegados às coisas materiais. Então, todos esses ensinamentos de Cristo, confirmados pelo Consolador prometido, nós continuamos passando batido, só olhando de longe, ou vamos efetivamente buscar, colocar no coração e praticar? Se não for hoje, será na próxima. Se não for na próxima, tem que ser na outra. Porque o progresso é inexorável para todos nós. E para que vamos ficar adiante? Empurrando com a barriga, como se diz da gíria? Não vale a pena. Mas o que? A vida passa, já termina. O nosso tempo aqui, 100 anos aqui, é um relâmpago na eternidade, como dizem os próprios Espíritos.
Não adianta nos iludirmos. Temos que assumir a nossa postura, a nossa posição. E algum comentário, alguma pergunta a mais? Então, no próximo encontro, nós vamos ver a exposição de Festo ao rei Agripa, encaminhando então Paulo para a continuidade. A Roma, né? Oi? É a Roma, né? Vai a Roma. Então, meus amigos, eu vou aproveitar. Muito obrigado a todos. Vou aproveitar e dar um aviso. Nesse